Bom dia a todos, espero encontrá-los bem. Hoje, nossa videoaula gravada. Vamos iniciar nossa aula com o estudo de revisão para a nossa primeira VE de Geografia. Vou ler com vocês o conteúdo e vou explicando. O nosso conteúdo de hoje é: toda criança tem direito à escola, escolas para todos, escolas na cidade e no campo, escolas no mundo. Vamos ao texto. Toda criança tem direito à escola. A partir dos 4 anos de idade, todas as crianças brasileiras têm o direito de frequentar uma escola, onde aprendem a ler, escrever, calcular, desenhar e pensar. Aprendem também a conviver com diferentes pessoas, fazer amigos e se divertir. Observe a fotografia. Vocês percebam que nessa imagem nós temos um grupo de crianças em uma sala de aula. Elas estão participando de uma aula prática, uma atividade organizada para ser trabalhada em grupo. No presencial, nós também fazíamos essas aulas práticas, não era? Voltando ao texto. Mas será que toda criança vai à escola? Turma, isso é uma pergunta. Apesar de terem o direito de estudar, há muitas crianças no Brasil e em outros países que não frequentam uma escola. Isso acontece porque a escola pode ficar longe de sua moradia ou porque não há vaga para todas elas. E a escola para todos? A escola não é um direito, não é? Então, aqui no texto já fala de escola para todos. No Brasil, existem escolas muito diferentes. Nas escolas indígenas e quilombolas, as crianças aprendem a calcular, a ler e a escrever em uma língua portuguesa, mas elas também aprendem a língua, a história e a cultura do seu povo. Quando no texto fala, mas elas também aprendem a língua, criança, significa que na escola indígena elas aprendem o português, mas também aprendem a língua indígena. E eles valorizam muito a questão da cultura do seu povo. Aqui vocês vão ler o que significa quilombolas. Nós temos na imagem uma sala de aula, onde a professora escreveu aqui uma atividade, o aluno está copiando. Essa sala de aula é de uma escola quilombola, no município de Eldorado, em São Paulo. Mas na escola caiçara, além de aprender a ler, escrever e calcular, as crianças também aprendem a pescar e a fazer trabalhos manuais para a produção de objetos. Esses objetos são os artesanatos. Então, além deles aprender a ler, escrever, calcular, a escola também oferece a arte, que é a fabricação do artesanato, né? Assim como em todos os povos, além de aprenderem na escola, as crianças caiçaras, indígenas e quilombolas também aprendem com os adultos nas atividades do dia a dia. Temos aqui a imagem de uma criança, o pai está ensinando como ele segurar um peixe. Então, isso aqui é uma atividade doméstica, uma atividade que a família ensina. Mas na escola, eles aprendem a língua deles e também os objetos, a fazer objetos de artesanato. Escolas na cidade e no campo. As escolas da cidade, crianças, elas são escolas que estão localizadas em uma infraestrutura bem maior, certo? Enquanto que a do campo são de poucas infraestruturas. Vamos ao texto. Diversas escolas estão localizadas nas cidades, onde existem muitas pessoas, veículos e construções, como casas, prédios, indústrias e estabelecimentos comerciais. Mas há também escolas localizadas no campo, onde existem plantações,
animais para a criação, menos pessoas, construções e veículos que nas cidades. Nós temos aqui o significado de plantação. Vocês podem ler depois. Aqui abaixo do texto temos a imagem de uma escola pública no município de Tucumã, no estado do Pará. Essa escola é uma escola bem pequena, provavelmente tem apenas 4 salas, que tem 4 janelas. É uma escola que parece com uma casa, não é? E nas escolas do campo, geralmente tem turmas muito seriadas. O que é isso, professora? São turmas onde as crianças não são organizadas por série e idade, certo? Enquanto que na cidade, todas as turmas nas escolas, elas são organizadas por série e idade. Conteúdo relacionado àquela idade, certo? Da criança do 2º ano, 3º ano, também relacionado com a idade. No campo já existe essa diferença e as escolas também têm uma infraestrutura bem menor. Nós podemos observar nessa escola pública, as crianças estão brincando ao ar livre, não oferece nenhuma proteção para as crianças, não tem uma quadra coberta, não tem um parquinho, não tem a quadra onde a quadra coberta oferece a proteção do sol, da chuva para as crianças, e nessa escola do campo não tem essa infraestrutura, certo? Aqui é uma imagem de uma sala de aula de uma escola indígena. Observe o material da construção, a coberta com palha, a decoração da sala com a pintura indígena. Nós temos aqui uma estante com os livros, uma professora com um quadro aqui, escrevendo e falando alguma coisa para os alunos. Nós temos alunos com tamanho, idades diferentes. A mesinha está sentada uma criança, que provavelmente seja criança de primeiro aninho ou infantil 5, e na outra mesa, 2 adolescentes, né? 2 meninas que já são adolescentes, provavelmente de 5º ano ou 4º ano. Então, é uma sala de aula muito seriada. Nessa imagem, já é uma fotografia de uma escola pública, na cidade, no município de Ouro Fino, no estado de Minas Gerais. Observe que a escola localizada na cidade, ela tem uma infraestrutura, né? Árvores, a rua ao seu redor, frente, lado, toda asfaltada, uma placa aqui de sinalização. Os alunos não são criancinhas, já são adolescentes e pré-adolescentes. Só pela imagem você vê que é uma escola que tem uma infraestrutura. E aqui nós temos uma sala de aula, onde nós vamos analisar os elementos dessa sala. Observem aqui as paredes, a construção da escola. A turma está organizada, as cadeiras estão em fila, os alunos estão com a vestimenta, que é uma farda, com as roupinhas, quase todos com a mesma farda. A mobília da sala, temos aqui um ventilador, a lousa, que a professora pode escrever com o pincel, um armário onde guarda o material dos alunos. Nós temos aqui ao lado uma pilha de livros, né? E as crianças estão com material didático sob a carteira. Vocês podem observar que o tamanho das crianças, assim, você percebe que elas têm provavelmente a mesma idade. Então, aqui é uma sala de aula de uma escola que tem uma infraestrutura. E as escolas no mundo? Existem escolas no mundo todo. Será que elas são iguais à escola onde você estuda? É uma pergunta. Vamos ler a legenda da imagem. A escola pública na Finlândia, país da Europa, é considerada uma das melhores do mundo. Além dos materiais escolares, as crianças recebem gratuitamente alimentação, assistência médica e transporte. Na fotografia, a escola na Finlândia, essa fotografia foi tirada em 2012.
Observe a estrutura da sala de aula, a mobília da sala, as crianças estão organizadas em dupla, as mesas juntas, todas com material didático sobre a mesa, a vestimenta, elas não estão usando a vestimenta que é uma farda, estão todos com roupas comuns, mas a decoração da sala toda organizada com as suas produções, né, que são trabalhadas na escola, e é uma escola que oferece os benefícios ao aluno, né? Quais são os benefícios? Material escolar, alimentação, assistência médica, transporte. Muito boa essa escola. O que vocês acham? Vocês acham que ela se compara com a nossa? Olha aqui a perguntinha no início do texto. E aqui a imagem de uma outra sala de aula. Vamos ler a legenda. No Chile, país da América do Sul, os alunos estudam em período integral. As crianças têm a alimentação completa e recebem o material escolar. Observem aqui que essa foto é de 2016. A sala de aula. Olha aqui os elementos da sala, a estrutura. Temos um estante com brinquedo, um outro estante com livros. E o grupo de crianças, vocês percebem que elas têm quase que o mesmo tamanho e provavelmente as idades. Então, aqui não é uma sala multisseriada. E os benefícios que essa escola oferece, alimentação completa, material escolar, né? E também o período integral. Isso é muito importante. Uma outra imagem de uma sala de aula. Na Rússia, outro país da Europa, as aulas duram 6 horas por dia. Lá, os alunos aprendem música e uma disciplina, participam de corais e aprendem a tocar a balaiaca, instrumento parecido com o violão. É típico da Rússia esse instrumento e essa música. Essa fotografia foi tirada em 2017. Vamos observar os elementos da sala. É uma sala de aula onde está organizada as cadeiras e as mesas em fila. As crianças estão organizadas em dupla. Ao final da fila tem uma estante com os materiais das crianças, outra com livros. E um detalhe nessa sala de aula, temos um bebedouro. Então a criança não sai da sala para ir lá fora tomar água. Ela toma água dentro da sua própria sala. E aqui as crianças estão todas fardadas, uma vestimenta, todos fardados, ok? E quantas horas de aula? 6 horas. Nessa sala de aula também, não parece muito com sala de aula, mas é uma sala de aula, na escola do Marrocos, na África. Uma das aulas mais importantes é a de religião. Lá, a maioria dos alunos estuda apenas um período, manhã ou tarde, assim como no Brasil. Essa foto foi tirada na escola em 2016. Vocês observam aqui na legenda da foto que eles assemelham o texto, assemelha a escola de Marrocos, na África, com a escola do Brasil, que a criança estuda apenas um horário. A organização dos elementos na sala, ó, nós temos a mesa, as crianças não estão com livros, material didático sobre a mesa, e sim com um material aqui que parece uma lousinha, mas parece com um tablet ou um smartphone. Mas eu acho que é uma pequena lousa, onde a criança escreve aqui com um giz, certo? Essas crianças também, elas não estão usando as vestimentas de uma farda. Nós não observamos material das crianças em uma estante, não está visualizando também o professor, mas também é uma sala de aula de uma escola do Marrocos, na África. Turma, aqui finaliza a nossa aula. Repitam esse vídeo, assistam. Vou postar uma atividadezinha lá em PDF na nossa sala de aula também, para que vocês conquistem o 10 na provinha de vocês. Bom dia e fiquem bem.